Legal, muito boa tarde. Estamos ao vivo na entrevista Kiss My Ass, aqui para o programa e podcast do Kiss My Ass da Rádio Kiss FM de São Paulo. Eu sou Leandro Isola e aqui ao meu lado está o nosso parceiro Rafa Adami. E hoje nós teremos a honra de entrevistar uma pessoa icônica. Ele vai conversar um pouco com a gente, tirar algumas dúvidas e bater um papo profundo, mas também descontraído e bem leve, para que vocês possam curtir conosco o conteúdo que a gente está trazendo. Eu estou falando de quem? De, primeiro, Rafa Adami, muito boa tarde. Boa tarde, meus queridos da Kiss FM. Cá estamos para essa entrevista icônica, histórica. Espero que vocês curtam aí, vai ser muito bacana. Bom, e você está representando a Soust aqui na primeira tela. Me corrija se eu estiver falando errado, mas Soust. Estamos falando da Ordem Universal da Santíssima Trindade, correto? Correto. Legal, diga seu nome, diga uma boa tarde, uma boa noite para todos os nossos ouvintes. Meu nome é Lara, boa tarde a todos. Então, antes do Henri começar a responder as perguntas, ele, invocando ao Pai, procederá com uma dissertação que tem a ver com a realidade mística dele. E, depois que terminar a live, não esqueçam, visitem os sites www.henricristo.org.br ou henricristo.net. Agora, com vocês, Henri Cristo. Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei prenunciando o meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou Henri Cristo, filho do homem. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino dos céus será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem, quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bate e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate abrir-se-á. Tarda jamais são as dádivas celestes, haverá renovação na face da Mãe Terra. Tenham todos a minha paz, que venham as perguntas. Bom, boa tarde, Henri Cristo. Eu sou o Leandro Isola, apresentador do programa Kiss My Ass da Rádio Kiss FM.
passo a palavra para o meu amigo Rafa também se apresentar. Muito boa tarde, senhor Henry. Um prazer imenso aqui estar falando com o senhor aqui. Eu sou o Rafa, também apresento o Kiss My Ass da Kiss FM. Muito bem, muito bem-vindos. Que venham as perguntas. Excelente. Vamos então à primeira pergunta. Nós selecionamos algumas aqui interessantes. Bom, então, mais uma vez reforçando, boa tarde. Sabemos aí, conforme os seus ensinamentos, como o senhor mesmo disse, o Brasil seria a terra de Santa Cruz, o novo mundo, né? E Brasília, como você disse, seria a nova Jerusalém do Apocalipse. Diante disso, podemos aí considerar que o pai, no caso, teria alguma consideração, uma quedinha aí pelo Brasil. Nesse sentido, se Deus, vamos usar a linguagem popular, se Deus é brasileiro nessa representação, seria, na sua opinião, o diabo americano? É claro, brincadeiras e piadas à parte. Quero deixar bem claro, em primeiro lugar, que meu Pai, meu Senhor e meu Deus, que eu sempre me refiro, é o único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Então, para ele, o universo é uma coisa só. Ele e o universo são uma só coisa, em que pese ele ser ainda maior que o universo. Então, o Brasil é a terra de Santa Cruz, conforme já predito quando ele foi descoberto. O Brasil é o novo mundo, onde está previsto que eu voltaria. Agora, porque falou do demônio? Não, o demônio não tem pátria. O demônio é um corpo energético, ele não é um macaco com chifre e rabo, como vocês ensinaram. Ele é um corpo energético, ele está aqui, está ali, está acolá, em qualquer lugar ele está no laboratório quando fazem uma vacina para exterminar a humanidade, enfim, ele está em qualquer lugar. Também está nas prisões, está também, não que ele fique preso, ele está lá dando um jeitinho para ver se um dos prisioneiros tem digamos, aflorado o instinto assassino para matar mais alguém. Enfim, ele está em todo lugar, mas como eu disse, não é onipresente, ele está de acordo com a energia que cada um dá para ele. Por exemplo, se amanhã tu pensar assim, bom, o demônio vai me atrair para um acidente, eu vou ter um acidente fatal que ele vai atrair. Da hora que tu dá um exemplo para identificar o demônio, um exemplo melhor. Cada vez que alguém está com a tristeza pulsante do corpo, é ele. Ai, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Eu vou morrer, ou vai acontecer isso? Porque se você pensa no Deus, não, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo, sim, no Deus, com confiança plena, o demônio não tem chance. O demônio não tem chance nenhuma, em lugar nenhum, quando o indivíduo volta para Deus. Então, para concluir a resposta à tua pergunta, quero dizer que durante esses 50 e poucos anos de vida pública, percorri toda a América Latina, no Brasil, eu constatei que só os cristãos genuínos é que guardam o que ensinei há 2000 anos. Eu ensinei uma coisa, eu dei uma senha para falar com Deus, uma senha, e quase ninguém lembra. Não, eu disse, tu quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa, e já pensou. Mateus 6, versículo 6, mas praticamente ninguém. Porque se tivessem levado a sério o que eu ensinei, o que eu disse há 2000 anos, não tinha tantas igrejas satânicas espalhadas por aí, não tinha tantos lugares onde vão espolhar o dízimo do salário dos pobres obreiros. Então eles teriam feito o que eu disse, orar no quarto, a porta fechada. Naquela ocasião, eu provoquei o ódio de todos os donos de cabresto, de todo o sinédrio, de todos os sacerdotes, porque eles perceberam o prejuízo de que alguém acreditasse em mim. Então não iam mais lá levar vaca, boi, nem comprar boi para ser sacrificado, porque tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo vê o que se passa. Ele pensou, eu não disse para ir na igreja em lugar nenhum, cada um que pense o que quiser, mas se fizer o que eu disse há 2000 anos, não tem medo. Olha essa pestilência aí. Essa pestilência é muito mais perigoso do que essa pestilência. É o medo dela. Aqui, ó, certo? O medo dela, tu bloqueia com a tua mente é usada satanicamente para bloquear o último fiozinho de vida que tu terias.
É isso aí, concordo. Lidei com muitas pessoas tratando isso, mas vamos lá. Não estou aqui para falar também sobre isso, mas eu só queria esclarecer aqueles que me ouvem, Sim. que se quiserem manter-se fiel ao Pai, então não precisa ter medo, porque o medo já é uma prova da traição ao Senhor. Porque quando tu confias nele, tu não tem medo. Não tem medo. Quem confia não teme. O poder dele. Tá? Confia bom. E o Senhor é comigo, quem pode contra mim? Gostei muito obrigado aí pelo esclarecimento. Concordo grande parte aí do que o senhor falou. Venho com uma segunda pergunta emendando aqui. Senhor Henrique, confesso que eu não sou um leitor assíduo da Bíblia, mas eu achei aqui um trecho dos Reis 2, 22, 24, e eu encontrei aqui uma passagem sobre o Eliseu, que possui inclusive uma semelhança comigo, tá? Ele era um sábio e ele sofria de calvície. Então o que está escrito aqui é o seguinte: um belo dia ele estava em uma longa caminhada quando foi atacado por um grupo de crianças que queria provocá-lo por conta de sua careca. Eliseu soube se vingar e lançou maldições em nome do Senhor, falando aí em seu nome no caso, né, para aqueles meninos. Imediatamente 2 ursas surgiram do bosque e aniquilaram as 42 crianças, destruindo seus corpos até a morte. Mancada isso daí, né? E aí, o senhor gostaria de saber assim, o senhor confirma ter autorizado a Eliseu a promover esse massacre, ou ele transferiu a responsabilidade, ou isso não faz sentido nenhum formal interpretado? Qual que é a sua visão nesse caso, por favor? A minha visão é de sempre. Faz décadas que eu digo aqui no Brasil, faz 50 anos que eu digo aqui, que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas, que só com a anuência do Altíssimo, só com a inspiração dele, com a assimilação que ele concede, é que tu pode entender a Bíblia. Se tu for pegar a Bíblia, como acabar de ler um trecho agora, e seguir ela ao pé da letra, tu vai sair por aí matando mulheres e crianças, porque lá está escrito que Josué matou mulheres e crianças, com a autorização divina. Tu vai sair por aí praticando incesto, porque está escrito que Ló praticou incesto. Então tu tem que pedir ao Pai antes de abrir a Bíblia. A Bíblia é sagrada sim, porque ela contém em seu bojo o maior item de lei sagrada. Só que ela foi escrita por homens e tem erro de tradução. Vou te citar um exemplo assim muito, que aliás eu sempre tenho a obrigação de citar na Bíblia. E olha que eu recomendo a Bíblia, mas com a anuência do Pai. Então, lá na Bíblia, no Novo Testamento, está escrito que estava Pedro, meu discípulo, e eu, em um determinado lugar, e chega um coletor de imposto. Ele me cobra o imposto no meio do Pedro. Eu digo, Pedro, vai ali, lança o anzol. O primeiro peixe que tu pegar aí no mar, abre a boca dele e tira o dinheiro para pagar o meu e o teu imposto. Então, só por isso aí tu has de compreender que se tu acreditar nisso, então eu teria praticado um ato estelionatário, teria fabricado dinheiro falso, se fosse verdade. Então, todas são mentiras que colocaram depois de mim na Bíblia. Porque eu só respondo pelo que eu falei. Eu não respondo pelo que eles falaram de mim depois. Inclusive o Paulo, o primeiro falso profeta da era cristã, ele mentiu tanto. Inclusive ele mesmo disse, pelo menos alguma vez, mas ele mentiu, ele é o primeiro falso profeta, confesso. Ele confessou que era mentiroso em Romanos 3, versículo 7, quando ele disse, se eu com as minhas mentiras enalteço a Deus, por que me considerais pecador? Olha só, depois que uma pessoa confessa que é mentirosa, tu não podes crer no que ela fala a seguir. Eu mesmo disse a Dorinano, está em Apocalipse 22, versículo 15, que ficarão de fora do reino de Deus os feiticeiros, os mentirosos, os cães, os feiticeiros, os mentirosos, e todos os que praticam, amam e praticam a mentira. Então, a mentira é a arma dos miseráveis, dos desgraçados, para enganar, para sugar o sangue, o dízimo do salário do bom. Aqui no Brasil tem mais de 5.000 seitas, aqui no Brasil, tem mais de 1.000 em meu nome antigo obsoleto Jesus, onde os mentirosos vão lá e mentem, sempre encontram algum incauto para acreditar neles, e daí agora a diferença entre o filho do homem que vos fala e eles é que eu não cobro dízimo, porque eu não sou chantagista de dízimo, não peço esmola em nome de Deus, porque eu não sou mendigo nem ele, e não venho no sacramento, porque eu mesmo disse a Dominanos, dai de graça o que de graça recebeste. Então sacramento com preço não vem no Pai.
Quem quiser que medita lá em Mateus 10, versículo 8. Dai de graça o que de graça recebeste. Aí me perguntam como eu vivo. Ora, eu vivo na minha autenticidade. Eu sou legítimo, sou autêntico. São muitas décadas. Percorri toda boa da Europa, América Latina, toda sem pedir nada de ninguém. Porque os filhos de Deus, quando veem quem sou, eles tomam providências, eles se tornam provedores, beneméritos do reino de Deus, só para compreender o todo, senão fica uma dúvida, né? Fiquem à vontade, pode vir com outra pergunta. Muito obrigado pela resposta. Muito bom, profundo mesmo. Por isso que surgem várias igrejas, né, uma atrás da outra, com várias interpretações, mas vamos lá. Você deve ter sido informado, nós temos o programa Kiss My Ass, que é um programa de humor e rock and roll numa rádio chamada Kiss FM em São Paulo, uma grande rádio da cidade de São Paulo, que é uma rádio de rock, né? Até por isso mesmo, nós temos aqui a pergunta de um locutor da rádio Kiss FM para o senhor. Só um minutinho que eu vou subir a pergunta no ar. Fala, Henry, tudo bem? Aqui é Rodrigo Branco, locutor da Kiss FM, e o que eu quero saber é o seguinte: você sempre se refere ao seu pai, mas e a sua mãe? Eu tenho mãe também, é óbvio. É óbvio que eu tenho mãe. Meu pai é meu Senhor e meu Deus, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, o único Senhor do universo. E minha mãe é a terra. A minha mãe terra, porque eu mesmo disse, prestai bem atenção, eu vim da mãe terra. O Senhor nos primórdios disse: tu és pó do pó, foste tomado, eu pode retornar. Mas eu sempre volto para a mãe terra. Mentiram que eu fui para o céu de carne. Não, meu corpo sempre é devolvido para a minha mãe terra. Então meu pai é Deus, minha mãe é a natureza, a terra e a natureza, que são uma só coisa. E nenhum de vós, a vossa genitora, a vossa mãe é uma genitora, mas a mãe verdadeira é a terra, que deu comida para a vossa mãe terra para dar para mamar. Se tua mãe não tivesse comida vindo da mãe terra, ela não podia te dar mama para tu mamar na tua criancice. Então a mãe terra é a mãe verdadeira, é a mãe de sempre. A mãe terra, a mãe natureza são uma só coisa. E o pai, para aqueles que têm olhos para ver e ouvido para ouvir, não só meu pai, é o pai de todos vós, quando tomais consciência da onipresença dele. Porque se ele, prestar bem atenção, pode dizer assim: não, eu sou ateu, eu não creio em Deus. Pode não crer, mas cada gota do teu sangue está quente, porque a presença dele é que dá vida para o teu sangue. E cada partícula do teu sangue, cada célula do teu corpo só está viva por causa dele. Se tu não tiver a presença dele, o teu corpo congela, sangue coagula, tu vira um defunto, um cadáver. Pense nisso. Ele é o onipresente, e nem tu não queiras, é ele que está falando comigo agora através de ele, que usa a tua boca, né? Pelo sim, pelo não, tu fazendo bom uso do livre-arbítrio para falar comigo. Meditem sobre isso depois em casa, no alojamento, né? Meditem. E lá orem ao Pai no quarto, porta fechada. Que tenham todos a minha paz. Não é uma figura, né, pelo que a gente entendeu, é mais, quando fala de pais, não é aquela figura paterna que é um homem, etc., e o homem, a mulher. Sim, tá bom, gostei, legal. Tem uma pergunta aí, né, Rafa, que ela é, como eu disse, nosso programa, o Kiss My Ass, é um programa com uma veia humorística, né, dentro de uma rádio rock, e nós temos uma pergunta importante aí de torcedores de futebol, é isso, Rafa? Isso mesmo. Inclusive, eu quero, antes de responder a pergunta, quero salientar que certamente já tem a vez visto inúmeras vezes na televisão, num programa de humorismo, como no tempo que eu ia muitas vezes lá em São Paulo, no Jovem Pan, no Zurita. Quero deixar claro que eu não sou humorista, mas eu aceitei sempre o convite dos humoristas, porque meu pai disse que eu tinha que aparecer. Se alguém prestasse mais atenção, perceberia que eu estava ali passando uma mensagem. Entende? Eu estava ali passando uma mensagem. E uma vez eu vi um humorista falar uma coisa muito interessante na televisão brasileira, que Deus o tenha em sua santa paz, já partiu, mas ele falou para dois entrevistadores que perguntaram para ele sobre o humorismo. Ele disse assim: olha, pelo humor, se uma coisa que tu não consegues passar pela mídia normal, no humor tu consegue. Quando ele falou isso, eu lembrei da minha condição, que quantas vezes eu tive que aceitar programas até programas esdrúxulos, humorista, mas lá eu passava a minha mensagem. Lá os seres humanos viam que eu estou aqui, que eu, em Cristo, estou aqui no Brasil, tentando
enfrentando cobras e lagartos, tentando passar a mensagem do Pai. Agora faz a pergunta. O objetivo, inclusive, do nosso programa, assim, não é tirar sarro do senhor, não, de maneira nenhuma. Eu sei. É simplesmente a gente tem um tom muito leve, descontraído. Fica à vontade. E saber de outras partes também. Todo mundo pergunta sempre as mesmas coisas para o senhor. Até, às vezes, a gente está interpretando em nível de deboche, mas não é o caso, tá? A gente quer saber suas opiniões em outros aspectos também, em relação ao rock and roll. E agora a próxima pergunta é justamente sobre o futebol, tá? O futebol é o seguinte, o time do Palmeiras aí, os torcedores alviverdes estão ansiosos para saber, utilizando aí a sua intuição celestial, até o seu próprio palpite pessoal mesmo, o Palmeiras, enfim, agora em fevereiro, vai levar o Campeonato Mundial? Interessante, né? Não, eu não posso falar sobre diagnóstico de futebol. Agora eu posso falar, sim, aí quase que adentrando no humorismo, que se eu fosse digamos, um homem, eu sou o filho do homem, mas um homem de posses, pegava para não ver meus filhinhos correndo todos atrás de uma bola, dava uma bola para cada um deles. Entendeu? Tem, cada um pega sua bolinha, vai para casa, brinca, faz, como é que chama aquele negócio de pracinha, sei lá o nome que eles chamam, quando estão brincando sozinhos com a bola, como é que chama? Aí eu não lembro. Embaixadinhas. Embaixadinha. Mas como eu não sou de posse, não sou homem, sim, um filho do homem, e não sou desse mundo, eu apenas desejo de coração que eles não se machuquem no campo, que sejam prudentes e que tenham saúde e que tenham sorte. Porque são todos meus filhos. Eu nunca não dou palpite antes do jejum, antes de 79. Minha conversa, meus assuntos eram diferentes. Mas lá no jejum, em Santiago do Chile, o Senhor me revelou minha condição e disse que agora eu só posso falar, não posso fazer prognóstico, assim, essas coisas, né? Espero vossa compreensão. Que não tenham todos a minha paz. Com certeza, Henrique. Eu acredito que os torcedores do Palmeiras que estão nos assistindo agora e vão ouvir sua mensagem na rádio, eles provavelmente ficaram um pouco frustrados, mas não pela sua opinião ou pela questão do diagnóstico não existir. Mas é claro, eles esperavam ouvir uma mensagem de fé, porque eles estão buscando o tal do título mundial, não é, Rafa? Há quase 100 anos. Quase 100 anos. Do ano 00. Que tenham fé, eles que tenham fé, e isso. Com fé. Então, a fé remove montanhas. Que eles entrem no campo com fé e mirem bem a trave, né? Muito bom. Quando eu era menino, na escola, eu estudei 3 anos na escola pública. Daí eu não podia esquivar do futebol. Então eu tive que jogar, mas só que eu nunca joguei, porque eu era goleiro só. Entende? Goleiro? Eu nunca me adaptei a correr atrás da bola, eu era goleiro. Quando eu era criança, fica à vontade, só para saber, tá? Que sensacional. Henrique Cristo era goleiro de futebol, meu amigo Rafa Adami. Não passava uma. Essa eu não passava uma. Essa eu não conhecia, Henrique. Para mim, essa é nova. Eu acho que ninguém nunca tinha te perguntado sobre futebol, imagino, né? Não perguntaram, sim, só que nem sempre coincido. Às vezes, já falei alguma vez, sim. Né? O senhor chega a acompanhar os jogos? O que o senhor assiste na TV, por exemplo? Eu assisto na TV as notícias, né? Infelizmente, as notícias macabras de hoje em dia, né? E a televisão vai se exaurindo. Mas um Netflix, o senhor não assiste uma série, uma coisa assim mais descontraída? Claro, não, assisti filmes, claro, filmes sim. Por exemplo, até recomendo alguns filmes para vocês. Opa, exemplo, vamos lá. Recomendações de filmes. Pegue o Físico. O Físico, é o começo da medicina. Boa! Assistam Giordano Bruno sendo assado na fogueira da Inquisição. Se é que tem no Netflix, né? Não deve ter. Na internet, eles sabem. Mas procure na internet. Assistam Mar Adentro. Mar Adentro. O Mar Adentro é um filme chocante, onde que o indivíduo é tetraplégico. Eu já estou fazendo, como é que chama isso? Spoiler. Então, tu assiste lá, vê como é que Spoiler. Como ele lutou tanto para conseguir morrer. Verídico, é um filme da vida real, né? Agora, também tem Instinto. Por exemplo, tem o Instinto. O Instinto também é um filme muito bom que eu assisti. Agora, tem também uma série para tu assistir, já que falamos de filme, os Tudors, onde tu pode ver como é que foi a conexão, como é que a Igreja Romana perdeu para o Henrique VIII a Igreja Anglicana. E faz sentido o que eles escreveram lá no enredo? Tudo faz sentido? Tem
praticamente tudo nesse sentido, sim, quase tudo. Né? Borges, o senhor gostou muito? Os Borges também. Os Borges, é o Alexandre. Os Borges. Borges. Alexandre Borges. É o certo. Borges. mais escandaloso de Roma. Bom, vamos lá, eu não vou ficar fazendo propaganda de filme aqui. Claro. Mas sabe que uma coisa muito legal, né, Rafa? Nós temos um quadro no nosso programa que nós fazemos geralmente quinzenalmente, que é o Poupa Tempo de Filmes e Séries, onde a gente traz algumas dicas e dá spoiler mesmo, para que as pessoas não percam tempo com séries ou filmes que não sejam tão bons. Mas você está trazendo, na verdade, uma outra visão para o nosso quadro. Então, Rafa, eu acho que nós teremos que fazer um especial recomendando os filmes e séries que Henri Cristo colocou para a gente assistir. Eu concordo também. Se ele concordar com isso, temos o prazer de fazer. É que hoje em dia, infelizmente, de acordo com o andar da carruagem, quase não estão podendo fazer filme. Hoje em dia, fabricam-se filme. Fabricam. O tempo que eu vi fazer filme, eu assisti filmes que agora a máquina está tão doida, tá? A coisa está tão doida que já tem que fabricar. Assim como falar hoje em dia. Antigamente tu falava com uma pessoa, seja no telefone, seja onde fosse, você podia. Agora não é todo mundo correndo. Tem até uma máquina que eu vi esses dias a discípula usar para fazer uma conversa comprida e encurtar. É o WhatsApp, você aumenta, agiliza. Pessoal, vamos lá, outra pergunta. Eu tenho uma pergunta de um grande fã nosso. Fala, galera da Kiss, beleza? Aqui é o Anderson falando. Tudo bem com vocês? E aí, Henri Cristo, uma pergunta. Se o heavy metal, o rock, o metal, o black metal, tudo é do demônio, de quem que é o funk? Muito bom. Tá contigo. Esse demônio está tendo muita inspiração, né? Inspirado para atender a demanda contemporânea, né? Exatamente. A demanda contemporânea, cada vez aumenta mais os que querem ser escravos, e tem que abrir novas frentes para atender a clientela. A explicação mais ou menos é isso. Então, demônios, não é eu que estou dizendo, eu estou dizendo, respondendo a pergunta dele. Sim, claro. Se o demônio, né, atua no tal de rock and roll, que infelizmente eu não conheço, quero deixar bem claro. Eu vejo você não conhece o rock and roll? Não tem. Desde minha juventude, eu falei em mais de 300 emissoras de rádio, eu via falar, falava coisa nas rádios, locutores comentando, mas eu nunca, não sei, a minha vida não permitiu deter-me. Tenho amigos que são aliados de rock and roll, mas só que eu nunca me detive. Eu só me detive em música clássica e essas músicas populares. Então eu sei de pessoas até que morreram pelo rock, essas coisas, só que eu nunca, para ser bem sincero, bem claro, eu não entendo. Inclusive o funk que você falou, então nem me fale. É bem barulheiro de funk. Aqui é o próprio demônio fazendo barulho, ele gosta de fazer barulho, gritar. Concordamos, no mesmo grau. Pornográfica, né? Falar palavras pornográficas, né? Enfim, é o ápice da festa dele. Pronto, falou. Mas não estou... Excelente. Ele falou, né? Entendeu? Então, se a gente mandar um CD pro senhor aí de rock and roll, escolhido a dedo, assim, o senhor escuta, não? Como a título de curiosidade. Vou ser sincero, eu não tenho tempo para escutar isso, mas vou te dar um exemplo. Então, tem uma música que disseram... Como é que era o nome? Imagine. Essa música eu escutei muitas vezes já. Raul Seixas, o senhor gosta? Então, o Raul Seixas era rock and roll também? Sim. Esse aí foi um profeta. Ele fez uma música que fala o que está acontecendo com a pandemia agora. O dia que a Terra parou. O dia que a Terra parou, presta atenção. É verdade. Então, aí para mim transcende a nomenclatura, transcende, digamos assim, a cultura daquela música. Quando é uma música diferente como essa aí, eu até fiquei sabendo agora que ele que é rock isso aí também. Eu conheci ele lá em Caxias do Sul, no Hotel Real. Esse Raul, ele estava com um carro TL, junto com os amigos dele, e, enfim, vi a camareira falar uma bobagem sobre ele, né? Mas, enfim, passou, né? Eu conheci ele lá
Hotel Real em Caxias do Sul, nos anos 70, né? Que eu viajei muito, né? Mas deixa pra lá, que Deus o tenha, santa paz. Só por essa música eu já digo que o Senhor dê paz à alma dele. Vai lá, o que mais? Tem uma associação, o senhor acredita que tem uma associação do rock com o diabo mesmo, ou isso daí depende da letra, do ator, do artista? Como é que é isso aí? Não é meu departamento, né? O meu departamento, eu sou regente de almas. Quando as almas vêm a mim pedir uma orientação, me pedir uma ajuda, eu estou aqui para isso. Eu comunico com eles. Agora, as coisas que fazem, quero que lembrem sempre de uma coisa. Que quando Você pode falar o que é pecado? Sim, saber o que é pecado, por exemplo. Aí você pode se situar. O que é pecado? Pecado é tudo que fizeres que faz mal a ti ou a outrem. Que fizeres que faz mal a ti ou a outrem é pecado. Agora, tudo que tu fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. É uma coisa assim, na minha opinião, é que o teu direito termina onde começa o meu. Então, tu tem direito de escutar a música que tu quiseres, desde que não imponhas a tua para mim. Tem um vizinho. Isso pode ser usado muito na praia também, né? Porque a gente vai lá na praia e aí fica lá curtindo, de repente vem um cara e coloca um sonzão alto com aquela música horrível para todo mundo ouvir, impondo o seu gosto. Então fica a mensagem para esses caras aí. O que ele quer? O que esse indivíduo está querendo? Está querendo te obrigar a gostar da porcaria que ele gosta. Se fosse coisa boa, não precisava propagar. Tá? Se fosse coisa boa, ele gostava, como eu assisto minhas músicas clássicas, nunca atrapalha a vida de ninguém. Tá? Se tu quer escutar uma música boa, eu tenho as músicas também que eu considero músicas clássicas, mas não cantadas. Cascatinhanas. Quer ver uma coisa, quer ver uma música boa que os jovens deveriam escutar? Jamelão. Meu jovem, meus moços. Jamelão? Jovens moços. Jamelão. É uma música que fala para os moços, para os jovens. Vai lá escutar uma música daquela, vai fazer bem para tua alma. Claro que os jovens. Tem aquela Nesse Mundo Tem Bobo para Tudo. Tem também aquela outra música que eu não sei de quem é agora, mas que neste mundo tem bobo para tudo. Aquela não é uma música boa para escutar. Qual é o nome? Desculpa. Neste mundo tem bobo para tudo, ela música. Neste mundo tem bobo para tudo. Anotadíssimo também, Rafa. Inclusive, nossa, eu e o Rafa temos uma banda de rock and roll. Ô, Rafa, vamos fazer um cover dessa música, inclusive. Já tirei uma inspiração aqui nessa live com o Vini. O que você acha? A minha música que eu gosto muito, não importa de onde ela veio, qual é a versão profana, são as versões místicas que as minhas discípulas cantam durante muito tempo. Essas eu gosto, é claro, né, meu filho? Tem umas músicas que foram inspiradas, né? Aí não importa quem é a origem da música, né? Para mostrar-nos o caminho, só uma grande voz que destrua os alicerces e a justiça vem até nós. Vem até nós. Henri voltou, Henri chegou. Eu quero ver Henri Cristo, emissário sideral. Eu vou viver sem deixar de ouvir a cabeça e o coração. Como oásis no deserto, me fez vislumbrar que o amor verdadeiro é espiritual, incondicional. Desde então, eu nunca te esqueci e eu canto oh, oh. Você traz a paz muito mais. Oh, Henri veio libertar. Oh, caminho novo nos guia. Vícios, diga não, diga sempre não. Aos dogmas, diga não, diga sempre não. Tem muito bom gosto, por sinal, hein? Então daí, né, eu vou pedir agora para passar uma mensagem do Pai, e pedir uma bênção, né? Quizá, se for abandonar o Pai, uma hora dessa a gente se encontra de novo, né?
Com certeza. A gente vai, depois da mensagem do pai que você vai passar, a gente faz a despedida contigo, né? E a gente tem uma mensagem especial para você. É isso. Então, palavra sua aí. Se despede, tá? Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem os olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares, incompreendido pelos que te circundam, e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitar o vento vai da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar calma, nos momentos de maior aflição, e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à excelsidade de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te voarem no coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz do entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de crucificado eu disse, pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de Deus formalizado pela SUS. Eu, primogênito de Deus, reencarnei, renasci Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois Jesus e agora Inri. Inri é meu novo nome. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou.
Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu vos falo que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, único Senhor do Universo. Agora, ainda que sob o rugir das porcelas inumanas, grunhir dos porcos, latir dos cães, eu vos exorto, filhos, meditai. A estátua, por ser cega, não pode ver a miséria e o desgaste do povo. Por ser surda, não pode ouvir o clamor do povo. Por ser muda, não pode interceder junto ao meu Pai, Senhor Deus, a favor de quem quer que seja, tampouco proferir parábolas de bênçãos. Enquanto que eu vou invocar o Pai, e Ele vos abençoará sobejamente. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos os meus filhos. E acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde está disponível o livro Despertador Explosivo, para download, gratuitamente para download, e volume 2. Henrique Cristo, todo olho o verá aqui em Brasília. É isso aí, né? É isso aí. Muito bom, Rafa. Tivemos o prazer, então, de entrevistar Henrique Cristo aqui nesse podcast do Kiss My Ass, né? Diretamente para o nosso programa aí, que é transmitido pela Rádio Kiss FM de São Paulo. Vamos comentar aqui os comentários pós-live. Achei muito bacana a experiência, tá? Achei interessante. Achei que na parte do Palmeiras ele deveria ter... Correu, tá? Ele deveria ter falado ali a real. Você achou que ele tirou um pouco a esperança do torcedor do porco? Eu acho que ele tem a resposta. Veja bem. Se ele falar a resposta, ele vai perder 1/4 ali dos fiéis dele, cara. Então vamos interpretar a resposta sobre o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras segue sem Mundial. O que você acha? Vai sentar no tubo. Então já tá provado que o funk é do demônio, tá? Não precisamos. Você viu, né? Tá provado e tá falando pelo próprio pai, né, cara? Então, se ele falou. Pelo pai. Se ele falou. Mas sabe que ele fala sobre imposição musical? Ele fala que o demônio impõe o seu gosto musical. Ele fala de quando ele busca música clássica, então ele vai em busca da música. Quando a gente busca a música, segundo ele, pelo que eu interpretei, você está buscando algo que está dentro de você, emanando aí do universo, vamos dizer assim, né? Então, quando você busca, é legítimo, você está seguindo uma intuição divina, vamos dizer assim. Agora, quando alguém te impõe, o demônio está querendo te passar uma mensagem forçadamente, né? Então é isso que ficou claro para você também. Faz sentido, ele não obriga ninguém, ele não força ninguém a gostar dele ou acreditar nas coisas que ele fala. Ele simplesmente fala assim, que acreditar não é, ó. Ele falou sobre a questão da mãe também, né? Eu lembro daquela pergunta do Rodrigo Branco. Por que você fala só sobre... O pai é o sentido figurado. O pai é o sentido figurado. Não é teu pai, mano. Que o pai lá criou você e deu citado. O pai é uma energia onipresente. É isso, então não tem essa de pai e mãe. Se bem que... A mãe é a mãe terra, na verdade. O que ele diz da mãe, ele fala... Tipo, César fala também, né? A minha mãe, a Mama África, não, confundi. Tem alguma coisa a ver com isso daí. É isso. Eu passo a chamar a minha mãe a partir de hoje de Geni. Um apelido carinhoso para genitora. Você deveria fazer o mesmo com a sua. Voltando ao assunto de futebol, antes da gente falar tchau pra galera, você se lembra o que ele disse quando ele jogou futebol? Qual era a posição dele? Goleiro. Goleiro. Então, Deus está na defesa. Tite prioriza a defesa. Tite é retranqueiro. Tite treina o time na fórmula, na filosofia do Senhor. Então, na hora de impor o jogo, ele não impõe, né? Na hora de impor o jogo, ele não impõe. Então ele é o Deus mesmo. Ele é o jogo do goleiro. Porque o Senhor não impõe as suas ideias. Lembra, mas na imagem de Henry, o Senhor era goleiro. Ele evita gols. Então, um time defensivo está jogando dentro de uma filosofia. Lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer. Então falou, pessoal. Legal. Um abraço para vocês. Galera. Curtido. É isso aí. Kiss My Ass, a gente se vê na próxima. Valeu. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henrique Cristo.
Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse Henricristo, todo olho verá.